Olá pessoal, mais um vídeo aqui. Eu queria fazer esse vídeo. Hoje recebi a notícia, né, de um amigo me deu, né, sobre os números da reforma. Então, números da Previdência pioram e indica urgência de nova reforma. Então, eu fiz um vídeo esses dias falando, né, que a reforma me prejudicou e tal, né? E aí eu falei que eu estava sendo injusto com o Bolsonaro, porque eu sabia que não era necessariamente o Bolsonaro que tinha feito a reforma, né? Ele, pessoalmente, até porque não dependia só dele, né? Aí a Joyce Hasselman, em entrevista ao Antônio Tabet, disse que ela comprou essa briga para ela, que era, eu brinquei, né? Foi uma brincadeira. Então, o fato de eu ter que trabalhar mais 14 anos seria culpa dela e não do Bolsonaro, né? Claro que eu falei, é uma brincadeira. Ney. Uma publicação curta, estou lendo a notícia agora. Uma publicação curta feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na rede social X, foi suficiente para causar frisson entre analistas da cena política e econômica do país. Recomendo este artigo de Braulio Borges sobre a dinâmica recente das contas do país, escreveu Haddad, indicando o link para uma longa análise feita pelo pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. A surpresa positiva, vale ressaltar, ocorreu porque as conclusões de Borges vão em grande medida na direção oposta ao que o núcleo do governo Lula prega. Elas defendem a necessidade de cortar gastos, criticam frouxidões do novo arcabouço fiscal e listam propostas polêmicas como revisão das despesas de previdência. Não é à toa que, no texto, seja diagnosticado como um grande gargalo brasileiro as aposentadorias, pensões e benefícios previdenciários que já consomem mais da metade do orçamento da União. Outra metade, espremida a cada ano, deve ser disputada a tapas por todo o resto, dos salários dos servidores a programas sociais como o Bolsa Família. O déficit previdenciário já é muito significativo, resume Murilo Viana, economista especializado em contas públicas. Entre as apostas de Borges está a sugestão de desvincular o salário mínimo, olha que só, do benefício de prestação continuada, pago a idosos e pessoas de baixa renda com deficiência. Então, se o salário já é pouco, você imagina que vai desvincular, esse pessoal vai receber menos. Desde a Constituição de 1988, lembra que se falou que tinha que fazer uma Constituição nova? Esses benefícios acompanham o salário mínimo do país. Se é mínimo, gente, não pode ser abaixo dele, porque abaixo dele vai servir para nada. Em tempos de orçamento apertado, opa, lendo errado aqui, tal taxação ficou especialmente incômoda com o retorno de Lula ao Planalto e sua política de valorização do salário mínimo, que garante aumentos anuais acima da inflação. Então, vocês veem que aumentar o salário mínimo é um problema, né? Tá ferrado, tá fudido. Palavrão, hein? Mas a política é importante para melhorar o nível de renda dos trabalhadores, mas na Previdência essa fórmula precisa ser discutida, diz Luiz Eduardo Cardoso, professor de Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, da USP, né? E aqui traz um gráfico, né? Cerca de 70% dos 33 milhões de aposentados e pensionistas do INSS recebe o piso previdenciário de R$ 1.412, né? Então, um número relevante. No benefício de prestação continuada, 5,8 milhões de pessoas embolsam a cifra mínima. A conta do governo para 2025 é que para cada real a mais no salário mínimo, os gastos com a Previdência e a prestação de benefícios continuados crescerão 359 milhões de reais. A previsão é que o piso nacional vá para 1.502 no ano que vem. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, parece concordar com as proposições de Braulio Borges. Vamos ter de fazer isso pela convicção ou pela dor. Então, disse em entrevista ao jornal O Valor Econômico, referindo-se à possibilidade de ajustes na Previdência, que inclui desvincular os benefícios da variação do salário mínimo. Implementar a medida certamente não será fácil. Não, né? O ministro da Previdência, Carlos Lupe, afirmou que nem ele, nem Lula seriam favoráveis à mudança nas regras. Ser favorável ou não, é o que o mercado vai mandar, né? Alguns especialistas dizem que a proposta pode morrer de morte natural.
já que a, já que a própria Constituição determina o salário mínimo como piso da Previdência. E esse seria um direito pétreo, ou seja, não pode ser mudado. Bom, pegou, né? O fato de a notícia é longa, então eu vou, né, deixar de ler por aqui, mas é isso. E eu comunico com vocês o seguinte: o meu sonho, gente, vocês podem até duvidar, mas o meu desejo era morrer trabalhando. Eu não queria aposentar. E por que eu digo isso? Porque eu gosto de trabalhar, né? Agora, infelizmente, eu não tenho profissão muito intelectiva, né? Eu não sou intelectual. E para quem exerce ali alguma função relativamente braçal, é difícil você conseguir essa proeza, porque a saúde vai piorando, né? Desgaste de coluna e etc, etc. Então, sim, uma aposentadoria talvez cairia bem para mim, né? Mas como disse meu amigo, né? Isso aí não deve ser possível, não. Acho que a gente logo, logo fica todo sem aposentadoria, porque a coisa não tá fácil, não. O que vocês pensam?